Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vou começar a série de vídeos que eu vou fazer com vocês. Eu não sei quantos vídeos vão dar no total, voltados para o público feminino, falando com assuntos que permeiam o mundo feminino. E, de quebra, vou estar falando um pouco com vocês sobre como Deus quer que nós vivamos de acordo com a sua palavra, né? De que forma Ele quer que nós desenvolvamos a feminilidade que ele chamou nós para realmente termos, realmente vivermos. E eu vou fazer o uso de algumas bíblias de estudo. Eu até cheguei a comentar isso com vocês em outros vídeos que eu fiz. Eu estou aqui na minha frente com algumas bíblias. Ó, vou mostrar para vocês. Eu estou com aqui a Bíblia de Estudo da Mulher Plena. Ela aborda alguns assuntos importantes que vão ser úteis para o nosso, vamos dizer, o nosso aprendizado. Ela vai ser muito útil. Eu já estou lendo ela, já estou fazendo uso do que veio escrito nela, né, dos estudos e tudo mais, do direcionamento que ela dá. Eu estou com uma outra Bíblia aqui, ó, que é essa minha aqui. Eu fiz essa capa para ela. Ela veio com uma outra capa. Ó, eu até botei elástico nela. Aí ela, tá vendo? Eu fiz uma capa. Só que essa Bíblia aqui, tem muita gente que tem ela. É Bíblia da Mulher de Fé. Ó, deixa eu abrir nessa outra página, fica melhor para ver. Bíblia da Mulher de Fé. Essa é uma Bíblia que ela tem devocionais, mas apesar dela ser uma Bíblia assim com devocionais, ela é bem interessante. Ela faz a gente ter esse olhar também devocional e ela traz algumas frases ao longo dos textos bíblicos que são muito interessantes. Eu não sei se vocês que têm essa Bíblia já pararam para analisar essas frases, e ela desenvolve em cima de uma pegada bem devocional, sabe? Mas é interessante também a gente ter esse olhar, sabe? Nem todo assunto, para ser profundo, para ter profundidade, a gente precisa pegar numa pegada tão, sei lá, exegética ou acadêmica ou teológica. Ou às vezes a gente está tratando de assuntos teológicos, mas em uma conversa entre amigas, sabe? De uma forma que nós conversaríamos entre amigas, entre irmãs ou entre pessoas que têm a mesma visão do que é viver para Cristo, sabe? E eu vou estar usando também essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Mães da Aliança. É muito interessante, fala com mulheres, fala sobre o nosso chamado de ser mãe e de orar pelos nossos filhos, mas também fala sobre você ser mãe não só de forma física, né, vamos dizer. Eu tenho 3 filhos, mas eu posso ser mãe de mais filhos, eu posso ser mãe de mais filhos no sentido espiritual, orar por mais pessoas. E eu mesma, eu tenho a minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher de Deus, mas eu sei que há muitas outras mulheres que oram por mim e, vamos dizer, intercedem por mim diante de Deus e me têm como filha, né? De forma espiritual. Mas aí essa Bíblia aqui também vai trazer abordagens interessantes, e como um dos temas que a gente vai abordar também fala sobre a oração, a gente vai estar usando essa Bíblia aqui, vai estar utilizando ela. Ó, vou botar as 3 que eu já falei aqui no cantinho. E tem uma Bíblia aqui que ela não é mais publicada. E, inclusive, a capa dela estragou. Eu vou botar a capa dessa Bíblia aqui. Essa capa aqui eu fiz para ela. Aí eu vou botar a foto da capa que ela veio para mim, mas ela não é mais publicada. Se você vai achar para vender, eu acho que ela vai estar até cara. Eu andei procurando recentemente para ver se tinha um exemplar dela para comprar ainda, mas eu não encontrei. Aí essa Bíblia aqui, ó, ela até perdeu as primeiras páginas, essa minha Bíblia, porque a capa dela estragou todinha, esfarelou. Mas o conteúdo dela é muito bom. O nome dela é Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. Ela é, né, da editora Vida. Eu tenho quase certeza que ela é da editora Vida, e ela é muito boa, sabe? Ela tinha aqui, ó, ela tem, né, um esboço só focando nas mulheres aqui do livro, por exemplo, de Gênesis, e ela traz assim o texto coluna única, traz essas notas de comentários do próprio texto. Ela explica o texto para nós, ela não fica só se atendo aos assuntos femininos, mas ela conversa com as mulheres e ela trabalha os personagens bíblicos, todas as mulheres da Bíblia,
E ela também trata alguns estudos que seriam estudos devocionais, mas são estudos interessantes, que ela trabalha assim, acho que são 52 ou 53 semanas, é para você fazer um estudo desse por semana ao longo de um ano. Mas aí você faz como você achar melhor, né? Tem muitas mulheres que têm essa Bíblia aqui, é uma Bíblia bem interessante, e a gente vai estar fazendo uso dela também, apesar dela não ter mais para ser vendida, os estudos dela vão ser bem úteis para nós. Se caso vocês não têm ela, vocês vão estar acessando um pouquinho desse estudo aqui do que eu vou estar trazendo com vocês. Aí quando eu estiver citando algum estudo que tem nela, eu vou falar para vocês saberem. E se caso eu usar, por exemplo, um estudo dessa Bíblia aqui, eu vou estar citando para vocês também, para vocês saberem de qual estudo que eu estou falando, caso vocês tenham essa Bíblia aqui. Tem muitas mulheres que têm essa Bíblia aqui também, Bíblia de Estudo da Mulher Plena, e assim eu vou fazer com as outras. Mesmo que eu não leia exatamente o que está escrito, por questão também de direitos autorais, eu não posso ler exatamente o que está escrito, eu vou citar e vou falar para vocês onde está esse estudo e tal, vocês podem ir lá procurar, e vocês podem estar acompanhando na Bíblia de vocês, no material que vocês têm na casa de vocês. E eu também vou estar usando outras Bíblias de estudo que eu tenho. Eu tenho uma Bíblia aqui que se chama Bíblia de Estudo Introdutória. Apesar dela não ser focada no público feminino, ela traz algumas questões interessantes que vão ser úteis para nós, como mulheres, como servas do Senhor. Ó, ela é bem bonita, essa Bíblia. E a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que eu uso ela bastante. E eu uso ela para os meus estudos pessoais também. Ela é uma Bíblia com estudos bem aprofundados, com estudos sobre toda a Bíblia, mas ela traz essa abordagem, ela também desenvolve o papel da mulher na igreja, ela fala sobre isso, ela fala sobre o que Deus nos chamou para fazer, para viver. E essa Bíblia aqui, ó, é a Bíblia de Estudo da Thomas Nelson. Eu gosto muito da visão dela sobre muitos pontos, assim, e quando a gente precisar, a gente vai fazer uso dela e eu vou falar com vocês onde eu vou estar utilizando ela também. E eu separei aqui, ó, no meu caderno, na minha, vamos dizer, na minha agenda, né, ó, a minha agenda. Isso daqui é plano perfeito, é meu plano perfeito. Eu separei aqui, eu escrevi algumas coisas que eu já estou preparando sobre o que eu vou usar com vocês. Aí eu escrevi aqui, eu dei o nome, eu vou trabalhar em cima das 24 disciplinas que a Bíblia da Mulher Plena traz pra gente, a Bíblia de Estudo da Mulher Plena. Só que eu escrevi, vamos dizer, com as minhas próprias palavras, sobre tudo que foi, vamos dizer, sobre todas as disciplinas que foram expostas na Bíblia de Estudo da Mulher Plena. Eu li muita coisa, mas eu estou desenvolvendo o meu entendimento, sabe? Levando em conta também as outras ferramentas que eu tenho à minha disposição e a própria palavra de Deus. Então, está sendo muito útil eu ter essa ferramenta à minha disposição. Aí eu separei aqui as 24 disciplinas espirituais para a gente desenvolver em cima disso. E eu também estou separando aqui algumas questões importantes. Isso daqui são questões mais, vamos dizer, de doutrina, mas focadas no público feminino, sabe? Que tem questões de doutrina ou uma questão de visão. Tipo assim, qual é a visão que você tem? Talvez aquela visão te dê base para você estabelecer o seu entendimento sobre aquele assunto. Então, às vezes é importante você saber a visão daquela pessoa que está te explicando algo. Ou você entender a sua visão, sabe? Às vezes você não sabe qual é a visão que você tem sobre determinado assunto. E com essa visão vem as doutrinas que são embasadas em cima dessas visões. Aí eu separei aqui algumas coisas, ó, que está escrito aqui, aqui, ó, desse lado aqui, desse lado, e tem mais coisinha do lado de cá, ó, tem mais coisinha do lado de cá que eu estou escrevendo, eu estou preparando essas coisas para falar com vocês, e vai ser muito importante quando a gente chegar nesses pontos. Aí eu já estou mostrando para vocês. Só que hoje eu queria falar sobre um assunto, eu até escrevi aqui no meu caderno, ó, eu escrevi aqui. Eu queria falar um assunto com vocês, eu queria iniciar esse assunto. Na verdade, a gente não vai ser só esse vídeo que a gente vai desenvolver essa ideia, mas eu queria falar sobre solitude. A primeira disciplina que eu queria desenvolver com vocês é a solitude. Apesar de nós poderíamos começar por outra disciplina, né? Até na Bíblia de Estudo da Mulher Plena, ela indica que a gente comece pela disciplina aceitação.
Mas eu senti a necessidade, ou eu vi assim que a gente tinha que começar pela solitude, pelo menos ao meu ver. E eu vou desenvolver essa ideia com vocês. Eu queria, nesse primeiro vídeo, tendo essa abertura desse assunto solitude, queria fazer uma divisão aqui. O que é solitude para a sociedade como um todo e o que é solitude para uma mulher cristã, sabe? Às vezes a gente ouve, eu tenho ouvido muito ultimamente com esses assuntos sobre a feminilidade da mulher, sobre como viver isso de fato e como o mundo enxerga isso e como nós mulheres cristãs enxergamos isso. E hoje em dia, a sociedade fala que a solitude, eles enxergam desse modo, né? Que a solitude é uma pessoa que ela se isola voluntariamente, tipo assim, ela decide ficar sozinha, viver só. E ela não se sente solitária. Por momentos ela pode se sentir, só que ela está fazendo isso para ter uma descoberta, como se ela fosse se autodescobrir, se autoconhecer, conhecer os seus limites e viver para ela mesma. E viver assim. Tem um conceito de ela vai ter um encontro com o próprio eu interior dela, sabe? Se trata muito da própria pessoa, tipo assim, a solitude no mundo secular, ela se encontrar consigo mesma e ela encontrar a paz dela nela mesma. E ela não sente a necessidade de ter um relacionamento para encontrar essa paz, para encontrar essa satisfação da vida. E isso tudo se trata dela mesma, se trata dela como se ela fosse autossustentável sobre muitos aspectos da vida dela, se não todos, né? E a solitude no mundo secular tem certa, vamos dizer, tem certa familiaridade com a solitude cristã, mas não em tudo. E o ponto que a gente diverge é muito importante. É um ponto assim que seria a base, o ponto principal, eu acho. Porque a solitude, numa visão espiritual, numa visão cristã, ó, eu escrevi aqui, eu vou ler para vocês. A solitude é o esvaziamento de si para ser preenchido de Deus, na perspectiva cristã. Encontrar a sua paz em Deus, não nas outras pessoas, nos filhos, na sua carreira. O mundo hoje fala que a mulher se realiza tendo uma carreira, né? Nas suas conquistas, sejam o que for, sabe? Vamos dizer, a sua paz, o seu reconhecimento, a sua satisfação não está nas suas conquistas. No seu marido, Deus nos chamou a homem e mulher a se unirem como um só. E o casamento é um chamado de Deus para nós e, ao mesmo tempo, é um presente de Deus. Ao mesmo tempo, é uma dádiva de Deus, o casamento. E a união entre homem e mulher, mas a sua paz não tem que estar no seu relacionamento com o seu marido, tem que estar em Deus, sabe? O seu marido, ele compartilha dessa paz junto com você, mas não está nele a fonte da sua paz, sabe? A fonte da sua real felicidade. E também não está nos seus filhos, também não está na sua carreira, se caso você tem uma carreira, ou nas conquistas que você tem ao longo da sua vida, no reconhecimento que você tem daquilo que você faz, porque muitas das vezes a gente não é reconhecido. E em muitos momentos a gente se esforça ao máximo e não recebe nenhum reconhecimento. Se a sua felicidade, se a sua paz está estabelecida no reconhecimento das outras pessoas, nossa, você vai ter uma vida muito frustrada, você vai ter uma vida muito, muito infeliz e triste, sabe? Você vai sentir um vazio muito grande. E quando quando a nossa paz não está nisso, a gente percebe que não é reconhecido, mas isso não nos afeta de forma profunda. Isso não afeta as nossas bases. E também não está nem em nós mesmas.
vamos dizer, a solitude cristã não se você encontrar essa paz em si mesmo, sabe, na gente. É você encontrar essa paz em Deus, sabe? A sua paz está em Deus. E não no que Deus faz por você também, não. Está em Deus, na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A sua felicidade está em Deus. Nem é o que ele pode fazer por você, não. É em Deus, na pessoa de Deus. É ali que mora a sua paz, é ali que mora a sua felicidade. E a solitude tem muito a ver com o silêncio. Deus nos chama a viver uma vida de silêncio. Deus chama em muitos momentos a mulher para viver esse silêncio, e a gente vai chegar nessa disciplina espiritual no momento certo, mas nós vamos ver a conexão de várias disciplinas espirituais com o silêncio, com a quietude. Nós somos chamadas a viver isso, e isso é a mulher que consegue chegar nesse silêncio e entende que isso é algo bom, alcança níveis que outras mulheres ainda não conseguiram alcançar, mas são convidadas a alcançar. E quando a gente entende que a nossa paz está em Deus, a gente consegue viver esse silêncio, consegue perceber o vazio sonoro de todas as vozes que nos rodeiam e não percebe isso como um vazio. Só você sente aquele vácuo, você sente que todas as vozes à sua volta silenciam. Todas essas vozes que tentam definir quem você é, ou você deixa que essas vozes te definam quem você é. E você fica nesse silêncio, nessa ausência de som. E Deus, ele mora no silêncio. Deus, ele habita no silêncio. E quando você percebe que todas essas vozes silenciam, inclusive a sua própria voz, inclusive as suas próprias perspectivas, os seus próprios achismos ou suas próprias idealizações sobre quem você poderia ser, quem você gostaria de ser, em que ambiente você gostaria de estar vivendo, o que você gostaria de estar conquistando. Não, você silencia, você, sabe, aceita essa ausência de vozes, de som, e fica nesse ambiente do silêncio, sabe? E esse silêncio, ele não é perturbador. Ao primeiro momento, ele vai ser perturbador. Mas quando você aquieta a sua alma, quando você permite que esse silêncio te trate, ele vai ser bom. E quando você deixa que esse silêncio trate você, ele vai te trazer uma paz tão grande. Essa paz, ela vai estar estabelecida em Deus. Não vai estar estabelecida em nenhuma outra coisa. E você pode estar num ambiente rodeado de pessoas, mas você vai estar bem vivendo essa solitude, porque você não precisa viver uma solitude só quando você estiver vivendo uma vida sozinha, sem as outras pessoas, não. A solitude não se trata de ser uma pessoa sozinha e de viver bem com essa realidade. Se trata de você ter a sua paz estabelecida em Deus. Mesmo que você seja uma pessoa rodeada de pessoas, mesmo que você seja uma mulher cheia de amigas, mesmo que você seja uma mulher com muitos filhos, mesmo que você tenha o seu marido, mesmo que você tenha um grupo de irmãs da igreja e você participa desse grupo, mesmo que você tenha muitos familiares e você mantém contato com esses familiares, ser uma mulher que encontra essa virtude, que você encontra essa disciplina espiritual da solitude e consegue viver isso, você entende que a sua paz não está em nada disso que eu falei. Apesar de tudo isso ser muito bom, ou poder ser muito bom. Está em Deus, está simplesmente no silêncio que Deus traz para a sua vida, sabe? Nessa paz. E caso você vier a perder alguma dessas coisas que são boas e importantes para você, ou se caso você vier a perder tudo, a sua paz não vai ser afetada, porque a sua paz estava firmada em Deus, está firmada em Deus. E isso é viver a solitude de forma cristã. E quando você tem essa solitude, quando você vive isso, quando você desenvolve essa disciplina espiritual, isso é uma coisa que você tem que trabalhar todos os dias para você encontrar essa satisfação em Deus,
você consegue daí partir para todas as outras disciplinas espirituais. Por isso que eu achei tão importante começar por essa disciplina espiritual, porque eu acho que primeiro, antes de você começar a desenvolver todas as outras áreas da sua vida, você precisa silenciar todas as vozes em volta de você, inclusive a sua própria, isso eu estou falando de mim também, e você ouvir o silêncio que Deus traz e sentir paz nesse silêncio. Aí, quando você se esvazia de você mesmo, quando você se esvazia das suas expectativas, do que você acha, do que você pensa, e você consegue ouvir aquilo que Deus está querendo te dizer. Esse tempo todo Deus estava falando com você. Esse tempo todo Deus estava te dizendo coisas e você não estava ouvindo, porque você não tinha silenciado o suficiente para você conseguir ouvir. Aí Deus vai começar a te direcionar, Deus vai começar a te dar clareza espiritual para você enxergar aquilo que você não estava enxergando, para você ouvir aquilo que você não estava ouvindo, para você sentir o vento do Espírito Santo de Deus na sua vida. E você ser direcionado por Deus, você ser direcionado pelo mover do Espírito Santo, pelo que a palavra, pelo que a Bíblia nos ensina e nos instrui de forma correta diante de Deus. E quando a gente se permite, e quando a gente permite tudo isso, quando a gente silencia, quando a gente vive essa solitude de forma correta, sabe, a gente consegue partir para as outras disciplinas, como eu já falei. Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês. Eu não falei sobre tudo o que envolve a solitude, essa disciplina que é tão importante, mas eu vou falar mais sobre isso com vocês em outro vídeo. E hoje vocês viram que eu não citei nenhum texto de nenhuma Bíblia de estudo. Eu apenas estou dando esse pontapé inicial e no próximo vídeo eu vou tentar trazer algum trecho, alguma citação para dar embasamento a esse entendimento, mas também, se caso for necessário, eu vou fazer conexão com outras disciplina espiritual, como eu fiz um pouco com a disciplina do silêncio hoje, que é a quietude também, é a mesma disciplina. E quem sabe a gente não começa a partir para outras disciplinas, mas fazendo sempre essa conexão. E quando a gente precisar, a gente volta na disciplina da solitude. E se precisar também, como hoje, eu vou fazer essa diferença do que é uma disciplina que a gente entende que é cristã, mas que a sociedade enxerga como sendo outra coisa, como sendo uma coisa diferente do que realmente é, sabe? E é muito triste quando a sua felicidade está baseada em você mesmo, que está escrito na Bíblia, né? Maldito no homem que confia no homem. Muita gente acha que esse texto está falando do homem que confia no outro homem, mas não é só sobre o outro homem, é sobre o próprio. Maldito o homem que confia no homem, nele mesmo. Não se trata só do outro, se trata também de si mesmo. Mas aquele homem que confia em Deus, ele pode ter certeza que vai ficar tudo bem, porque Deus, ele é digno de confiança o tempo todo. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa pequena introdução. E se vocês têm alguma coisa a acrescentar, se vocês querem que eu fale sobre algum assunto específico que envolve o nosso universo feminino, e se vocês têm alguma dúvida que eu vou tentar trazer para vocês, e se a dúvida que vocês tiverem fizer conexão com as disciplinas espirituais que a gente vai tratar, vai ser muito bom. E se não, e se for algo muito importante, muito relevante, eu vou tentar desenvolver e trabalhar em cima dessa ideia, mesmo que não tenha conexão direta com as 24 disciplinas que eu escolhi aqui para desenvolver com vocês. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E acompanhem a playlist. Essa daqui é a introdução, mas vão ter mais vídeos que eu vou colocar na sequência. Até a próxima.